Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na gravação do nosso vídeo e na meditação da Santa Palavra de Deus, vamos estar meditando hoje no capítulo 3 do Evangelho de João, Vamos aproveitar aqui as referências que nos dá, este capítulo de número 3 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aleluia, Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Que coisa tremenda, né, irmão? São palavras assim, expressa de uma forma extraordinária, da qual Jesus fez aqui com Nicodemos, que era príncipe dos judeus, né? Ele era mestre, né? Ele era um homem que na seita dos fariseus, né? É um homem que pregava, né, a salvação de Deus aos homens, na seita dos fariseus, né? Mas Jesus, né, ele verdadeiramente, ele de forma extraordinária, né, ele surpreende todas as pessoas de todas as formas, né? Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. O nosso Jesus, ele é um Deus maravilhoso, né? Glória a Deus, Jesus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Nicodemos, assustado, preocupado, impressionado com essa expressão. Como pode um homem já sendo velho nascer, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, né? Porque nós, quando nascemos, somos crianças, somos pequenininhos, né? Então está compatível com o corpo físico da mãe, né? Por ter um nascimento normal. Depois de adulto não tem como. Mas Jesus, mostrando para Nicodemos que essa necessidade desse novo nascimento do homem, né, é o nascer da água e do Espírito, né, para a regeneração, né, para que nós tenhamos perfeita comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Somente assim o Espírito Santo pode habitar em nós e fazer com que nós sejamos pessoas totalmente regeneradas, né? Pessoas batizadas, convertidas, transformadas, regeneradas e libertas. Isto somente ocorre através do batismo nas águas, né? Batismo nas águas, e como Jesus foi batizado no Rio Jordão nas águas correntes, né? Porque quando nós somos emergidos na água pelo pastor, né, a palavra de Deus afirma que ali morre o velho homem e a velha mulher, e nasce a nova criatura, né? Porque todos os nossos pecados, né, somos emergidos, né? Estamos vivos, respirando, coração batendo, né? Somos emergidos, faz a imersão do corpo inteiro, até cobrir totalmente com a água corrente. Traz de volta, né? Ali o velho homem morre ali, os seus pecados, os seus problemas, tudo aquilo que não prestava vai embora nas águas correntes, né? E quando você é levantado de volta pelo pastor naquele momento da imersão, né, ali já é uma nova criatura. É uma pessoa batizada, né? Convertida, transformada, regenerada e liberta, né? Aí nasceu um novo homem. Muitos, de acordo com a sua condição espiritual, né, já recebe naquele momento o batismo no Espírito Santo e com fogo, que é o que Jesus afirma aqui. Muitos recebem na hora, outros recebem um pouco mais tarde, de acordo com a sua busca, né? Busca de um modo geral, né? O estado principal do ser humano para receber o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, né, e com fogo, né? Nós precisamos somente através da santificação do corpo, alma e espírito. A palavra de Deus afirma claramente que o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado. Pessoas fumando, pessoas bebendo, pessoas prostituindo, pessoas adulterando, pessoas viciadas em qualquer tipo de vício, todo tipo de vício pecaminoso, porque os viciados não herdarão o reino dos céus. Então é necessário estar purificado de todas essas coisas para receber o batismo no Espírito Santo, né? Você desceu as águas batismais, o Senhor já te concede o Espírito Santo, né? Mas o batismo no Espírito Santo, que é coisa diferente, é algo mais adiante, né? É algo mais adiante, né? Você só recebe através da santificação do corpo, alma e espírito e a busca, porque aí ele vai te conceder os dons espirituais, para que você seja um homem poderoso embaixo da potente mão de Deus. Você vai ser uma mulher poderosa embaixo da potente mão de Deus. Você faz muitas obras aqui na terra hoje, obras da carne, mas você não faz as obras do Espírito, né? Para que você possa, se orar para uma pessoa, a pessoa receber a cura, né? Você orar para uma pessoa, a pessoa ser liberta. Você orar para uma pessoa, a pessoa ser transformada, regenerada, para ser uma nova criatura, para a pessoa ser convencida de todos os seus pecados, somente através
do Espírito Santo, né? Para que você tenha algum dos 9 dons que a Bíblia relata, para que você possa ser um homem poderoso dessas formas. Jesus, quando enviou os apóstolos, todos os apóstolos, Jesus, quando começou o ministério, 3 anos antes dele ser crucificado, ele chamou e pegou os 12 apóstolos para poder estar com ele. Nenhum deles recebeu o Espírito Santo antes dele ser morto, crucificado e ressuscitado e aparecido a eles quando estavam na casa ali. Nenhum tinha recebido ainda o Espírito Santo, nenhum deles, né? Foi quando Jesus entrou na casa que estava ali os 11 e ele soprou, trouxe a mão na altura do queixo, sobre a boca e em direção aos apóstolos e disse para eles: recebais o Espírito Santo, e soprou sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo, né? Esse momento ainda não foi o batismo no Espírito Santo. Foi apenas eles terem o Espírito Santo para poder ficar homens corajosos, para não temer, né? O homem que tem o Espírito Santo, ele não teme, né? Ele é poderoso, ele é forte, ele é corajoso, né? Ele enfrenta o que deve né? Ele morre, mas não arreda, né? Esse é o homem que tem o Espírito Santo do Senhor, né? Ele morre se necessário for, né? Não é através de faca, revólver, foice, machado, enxadão, carabina, cartucheira, nada disso, né? Ele é forte na palavra. Ele abre a boca e fala, né? E Deus opera. Ele abre a boca e determina em nome do Senhor Jesus, e Deus faz a obra, né? Ele em qualquer circunstância que vier sobre ele o perigo, ele ergue as mãos para cima e os olhos aos céus e clama pelo sangue de Jesus, os demônios caem por terra, né? E ele consegue seguir avante, seguir em frente, né? Sem ter nenhuma perda física, mental ou espiritual, né? Fica apenas com um susto momentâneo que talvez tenha passado, né? Mas ele consegue romper e seguir em frente, segue avante pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando batizado no Espírito Santo e com fogo, que só ocorre depois do batismo nas águas, que o Senhor já nos dá o Espírito Santo para cuidar de nós, né? Ah, mas e antes, pastor Israel? O que nós tem antes? Então nós não temos o Espírito Santo antes de você... Não tem. Não tem. Se você não foi batizado nas águas ainda, você não tem o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Você tem apenas um anjo que te guarda. É um anjo do Senhor que te guarda, que cuida de você, né? Para te livrar dos males, dos perigos, te conduzir, né? Mas o Espírito Santo você só recebe depois de batizado nas águas, que só ocorre depois de você ser convertido, transformado, regenerado e liberto. Porque o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado. A Bíblia é clara. Pessoa que está sujeito a pegar um copo de cachaça e beber, sujeito a pegar um cigarro e fumar, sentar numa mesa para jogar qualquer tipo de jogo, para assistir qualquer tipo de jogo, aonde existe a idolatria dos ídolos. Não é possível, não tem como, o Senhor não te concede, porque o Espírito Santo do Senhor, ele é santo, entendeu? Então não tem como. Então você só tem o Espírito Santo quando você aceita Jesus dessas águas batismais, né? Ao sair das águas você já tem o Espírito Santo do Senhor, né? O batismo pode ocorrer a qualquer momento a partir daí. Vai depender da sua busca e da concessão do Senhor para te batizar no Espírito Santo e com fogo, para você galgar um degrau a mais, para ser um homem forte, grande e poderoso, mas somente embaixo da potente mão de Deus. Fora disso, não tem homem grande, forte e poderoso. É como foi o profeta Elias, né? Ele sozinho, 750 profetas orando para poder descer fogo do céu e queimar o holocausto, das 8 da manhã até meio-dia, né? Até encerrando a sessão deles, até se autoflagelando, e nada de cair fogo do céu para lamber o holocausto, né? Elias sozinho contra eles, mandou derrubar o altar tudo pro chão. Já estava uma bagunça, uma anarquia, porque aquele monte de homem ali pulando e gritando, chamando pelos deuses deles, né? E aí Elias consertou o altar, a palavra de Deus afirma que ele reparou o altar, né?
e clamou a Deus. Desceu o fogo do céu que lambeu o holocausto, lambeu a lenha que tinha ali tudo, ele tinha mandado cavar regos d'água em volta do altar, né? Até a água que tinha em volta do altar secou, porque o fogo lambeu tudo, né? Então este é o homem forte e poderoso, embaixo da potente mão de Deus, né? Então é assim que acontece essa explicação que Jesus deu a Nicodemos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque todo homem já nasceu uma vez, né? Mas é necessário nascer de novo, né? De novo, Jesus foi batizado no Rio Jordão em águas correntes aos 30 anos de idade. O homem tem que ser batizado também quando já adulto, quando já tem entendimento, já sabe o que é certo e o que é errado, para ele, arrependido dos pecados, ser perdoado e ser uma nova criatura, né? Então é necessário ao homem, né? Jesus respondeu e diz: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Ou seja, não pode entrar nos céus. É simples assim, né? Não, é simples assim. Diz-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário, irmãos, é necessário. Você vai na conversa das pessoas que você ouve, que te falam, mas você não examina as escrituras da forma que tem que ser examinada. Ou você lê, mas não entende. Ou você entende, mas não aceita, porque você não crê, né? Para esse Jesus disse: e vós morrereis na vossa incredulidade, né? Porque você não aceita as minhas palavras. As minhas palavras não entram em vós, não entram em vocês. Então, estes morrerão na incredulidade. Satanás também não crê, né? Ele treme, mas não crê, né? Mas não crê. Ele treme de medo, mas não crê, né? Por isso ele se perdeu e está perdido, né? E todo aquele que não ouvir estas palavras, que não aceitar, que não obedecer, serão lançados nas trevas exteriores, junto com Satanás e seus anjos, né? Triste, lamentável, mas esta é a realidade que virá pela frente, né? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, que tem muita coisa boa aqui. Se não der tempo de a gente fechar hoje, nós voltaremos amanhã nessa mesma palavra ainda, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. É o novo nascimento. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o homem de Deus e a mulher de Deus. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos aonde estaremos daqui 5 minutos, né? Porque nós somos nascidos de novo, né? Nós somos impulsionados, conduzidos, levados pelo Espírito de Deus, né? Assim foi os homens de Deus no passado, né? Filipe, por exemplo, quando Deus mandou ele: pega a estrada que segue para tal lugar. Filipe pegou aquela estrada e foi, não perguntou para quê não. Pegou a estrada e foi. Deus mandou ele pegou e foi. No caminho ele encontra ali o eunuco da rainha de Cadar, que vinha lendo na carruagem, homem poderoso, né? Homem funcionário da rainha de Cadar, homem poderoso do palácio, né? E ali lá vai ele lendo um livro. A hora que ele veio vindo, o anjo falou para ele: encosta nesse carro aí, nessa carruagem aí. E ele foi aproximando e encostou, né? A carruagem parou na hora e ele falou para Filipe. Aí ele mandou Filipe entrar. Filipe entrou na carruagem e ele segue em frente, né? E Filipe viu que ele estava lendo um livro, o rolo, não era nem Bíblia, era rolo, o tempo que escrevia em rolo, né? Ele lendo o rolo do livro de Isaías, né? E Filipe, ouvindo ele fazer a leitura, perguntou para ele: entendes o que lê? Ele disse: como é que eu posso entender se não há quem me explique, né? E aí Filipe explicou para ele o que significava aquela leitura, tudo que ele estava lendo, né?
E ele entendeu perfeitamente, porque era tudo um impulsionamento de Deus, através do Espírito Santo que estava em Filipe, que era homem poderoso, né? E vai seguindo, né? E aí ele entendeu, ele viu aquele mundaréu de água passando pela ponte de um rio e disse, né? Eis aqui água, que importa que eu seja batizado, né? Filipe perguntou para ele, se tu crês? Ele falou, creio. Eu creio. Aí desceu os dois e batizaram. E Filipe batizou o eunuco naquelas águas maravilhosas, águas correntinhas ali. Água corrente. E voltou-se para a carruagem. Voltando para a carruagem, o eunuco olhou, cadê Filipe? Ele não viu mais Filipe. Filipe desapareceu assim, no estalar de dedo, né? Filipe foi arrebatado pelo anjo do Senhor e conduzido, transportado, né? Uma distância enorme. Foi encontrado já instante depois, já muito longe dali, né? Distante de muitas léguas, 12 léguas, se não me falha a memória, foi encontrado, né? Então, assim, o homem de Deus é isso, irmãos. Quando ele pode caminhar com as próprias pernas, ele caminha. Quando ele não pode, Deus transporta. Deus leva onde o Senhor quer, porque a palavra explica. Aqui o Jesus foi claro, foi explícito aqui. O vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso que nós somos pessoas confundíveis. As pessoas olham para nós, falam conosco, convidam nós, e nós não aceitamos o convite deles para quase nada. E eles não entendem, não sabem como é que nós vivemos assim. E a palavra de Deus afirma claramente, né, que o homem de Deus, o servo de Deus, ele discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. As pessoas olham, falam, não entendo essa pessoa. Eu não entendo, como é que ele pode viver assim? Como é que ele pode fazer assim? Como é que ele pode agir assim? É porque em mim habita o Espírito Santo do Senhor, graças a Deus. E todo homem, toda mulher que tem o Espírito de Deus, ele age assim. Ele não age por impulso. Ele nunca dá decisão na hora, falar eu vou, eu não vou, eu fico, eu faço, eu não faço. Primeiramente, ele coloca nas mãos de Deus. E Deus decide e dá para ele a direção do próximo passo a seguir. Assim é o homem e a mulher de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. Não podemos agir diferente. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Porque ele, como mestre em Israel, ele estava o tempo todo ali com as leis de Moisés na mão. Mestre em Israel, príncipe dos judeus, né? Os judeus são os filhos da promessa, né? Jesus veio para os seus, e os seus eram judeus, né? Embora eles os tenham rejeitado e matado, mas até então ele tinha que saber e não sabia, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, nós vê o que os outros não vê, nós sabemos o que os outros não sabem, né? Porque não é daqui desse mundo, não é aqui da terra, é dos céus, né? Nós somos, essas revelações nos é dada através do Espírito Santo de Deus, né? E o Senhor fala claramente aqui, né? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E Jesus falava dele próprio ele falava, se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Porque ele falava das coisas que ele via, testificando de todas essas coisas, das coisas essenciais, necessárias, e o homem não crê. Você fala, ele não crê porque ele não viu, ele não acredita que você está falando a verdade, né? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, Jesus confirmando que ele era filho de Deus, tinha descido do céu, né? Então que a palavra dele é para ser crida, a palavra dele é para ser ouvida, a palavra dele é para ser entendida, a palavra dele é para ser obedecida, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele dizia mais, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
Ou seja, vocês vão ver, dentro de poucos dias, eu morto, crucificado e erguido numa cruz. Porque Moisés levantou a serpente no deserto assim, e eu também serei levantado da mesma forma. Aí vocês vão ver que eu sou eu, que eu sou, e comigo não há outro, somente eu. Jesus dizia exatamente isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Creia, eu estou falando, leiam, entendam, e quando ver, vocês crerão que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida. Vocês não têm outro caminho para encontrar a paz, a graça, a bênção, a vitória, a cura, a libertação, a solução dos problemas e a salvação da alma para ir morar comigo na glória e ter um gozo de vida eterna. Creiam, crê somente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus dizendo, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, primeiro e único. Unigênito significa primeiro e único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso Jesus veio e morreu na cruz, derramando o seu sangue, porque cada gota de sangue daquela ali salva milhões de almas. Cada gota de sangue salva milhões de almas, né? Por toda a eternidade, uma vez por todas. Uma vez por todas. Né? Jesus fez o sacrifício perfeito para a salvação de todos nós, para toda a eternidade. Basta crermos e obedecermos. Fazer tudo segundo a sua vontade, né? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que não para condenar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Todos aquele povo daquela época entendiam o contrário, né? Que Jesus era ali um forasteiro, que Jesus era um intruso, que ele era um fora da lei, né? Que a lei correta é a que eles aplicavam, mas não cumpriam, mas eles mesmos não faziam, só colocavam o fardo pesado nas costas das pessoas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, será lançado nas trevas exteriores junto com Satanás e seus anjos. Este é o fim daquele e daquela que não crê em Jesus Cristo. Através das suas palavras pregadas, e você tem a Bíblia na mão para dirimir todas as dúvidas. Leia e entenda. E peça a Deus entendimento daquilo que você não entende. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, revela para você. Tira as suas dúvidas. E você aceita de forma tão grande que você vê a paz que o Senhor dá. A sua alma quieta, ela fica em paz. Ela aceita, ela entende. E você vê que é aquilo e não aquilo que estão tentando colocar na sua cabeça, na sua mente. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E vocês podem ver e observar, tudo e todos aqueles e aquelas, até os animais, tudo que anda por um caminho tortuoso, um caminho errado, né? Está sempre às escondidas, sempre pelas beiras, né? Você pode ver a marginalidade. Se tiver uma praça bem iluminada, uma rua bem iluminada, eles não gostam de passar ali. Assim são o homem, de um modo geral, com seus malfeitos, com as suas mazelas. Ele faz tudo às escondidas, para longe, meio sumido, né? Se ele vai na igreja, ele fica de cabecinha abaixo, escondido, medo da revelação do Espírito Santo,
mostrar as mazelas que ele está praticando, né? Ele nem vai, mas quando vai, quando ele está apertado, que ele não está suportando mais o sofrimento, ele vai e fica dessa forma. Então, o vir para a luz, que a palavra afirma, é isto, é vir para Deus, vir praticar as boas obras, né? As obras excelentes que o Senhor deixou para nós praticarmos, né? Obras de amor, de respeito, de consideração, de admiração, obras de fidelidade, né? De todas as formas, ser justo, honesto, fiel, né? Vir para Jesus e isso é viver na luz, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque aquele que fuma, aquele que bebe, aquele e aquela, estou falando, que fuma, que bebe, que joga, que prostitui, né? A palavra, não é nós o homem que reprovamos. Quem reprova esse procedimento é a palavra de Deus. Não é a pessoa que nós estamos falando, não é a carne, não é o sangue, mas as obras que a carne e o sangue praticam no corpo daquela pessoa. A reprovação nossa é esta. Nós amamos as pessoas. Amamos todas as pessoas que praticam estas obras. Amamos todas, mas reprovamos as suas más obras, né? Ó, fulano, você não pode fazer isto. Ó, fulano, você não pode fazer isto. A gente está o tempo todo alertando e falando, porque estão fazendo coisas erradas que entristecem o Espírito Santo de Deus e faz mal para o corpo, para a alma e para o espírito. Não dele próprio, não dela própria, mas também dos outros que convivem com ele e com ela. Todos sofrem por causa das suas más obras, suas mazelas. Por isso eles não querem vir para não ser revelado, para não ser reprovado. Quer viver junto no meio daqueles que aceitam as suas más obras e praticam as mesmas más obras, as suas mazelas, juntamente com eles, né? Glória a Deus. Mas quem pratica a verdade, disse Jesus, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Nós não temos por que ocultar o nosso perfil, em nada. Porque nós praticamos obras sinceras, obras honestas, obras que não prejudicam, mas obras que edificam. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, assim eu sou, assim nós somos, e assim eu espero que todos sejam, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!